Olá, alunos! Oi, oi! Como vocês estão? Desejo de coração que todo mundo esteja bem, disposto para poder a gente trabalhar mais uma aula de correção em formato vídeo aula, legal? Certo? Para os meus alunos que também são alunos de português, essa não é a primeira videoaula que eles veem, mas eu tenho algumas classes que eu só dou redação, então para eles essa é a primeira videoaula que eu dou nesse formato, certo? Então, se é a primeira vez e tal, eu vou falar que eu peço para que você dê sua opinião sobre os vídeos, se esse formato que eu escolhi para corrigir as atividades que já foram passadas durante esse período de quarentena tá sendo bom para vocês, se tá gerando resultados, certo? Faça seu comentário no Google Class ou nos comentários do YouTube que eu vou dar uma olhada, tá bom? É importante eu saber para poder ver se eu sigo ou se a gente precisa mudar, tá bom? Para acompanhar essa primeira correção que a gente vai fazer de redação, certo? Eu vou corrigir as atividades que foram passadas no livro, certo? De redação, ok? E você precisa estar com ele à mão e abrir na página 196, certo? Onde a gente vai falar um pouco sobre o que é o texto dissertativo, tá bom? Então, nessa atividade, vocês têm uma redação que recebeu nota máxima no Enem, ok? No Enem de 2012, o livro traz uma redação que tem um título, Olhares que Buscam o Brasil. Nas aulas presenciais, e para vocês recordarem, eu falei que as redações para o Enem, elas não têm obrigatoriedade de ter um título só se você quiser, e eu particularmente não recomendo, a não ser que você tenha um título que acredite ser bastante criativo, tá bom? Como a redação ela é muito mais importante do que mesmo as questões que tem na atividade, eu vou dar uma lida compassadamente, vou explicar cada parte dessa redação para poder a gente recordar de alguns pontos importantes acerca do estudo da redação, certo? Então, acompanha comigo a leitura para que você possa entender cada parte que eu vou falando, ok? Olhares que buscam o Brasil. Ao desapontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas e de outros países. Contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais. O olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados ao redor do globo. São pessoas com esse perfil de majoritariamente contribuírem para o crescente volume de imigrantes no país. E o que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade. Então, o primeiro parágrafo, a gente recorda que se trata da introdução do texto, certo? Então, o primeiro parágrafo é a introdução, é no primeiro parágrafo que precisa estar a tese do seu texto, e a tese do texto não é a mesma coisa do tema. Tema é aquilo que é dado na descrição da sua redação. Tese é aquilo que você vai decidir falar sobre o tema. Que ponto você deseja falar sobre aquele tema, certo? Então, aqui no primeiro parágrafo, a gente já consegue identificar que o tema é os imigrantes. A questão dos imigrantes no Brasil no século XXI, certo? Que é algo que ainda é bastante atual. E também nós já podemos ver a tese desse texto, onde ele diz que essas pessoas, esses imigrantes não são um problema para o país, mas que eles colaboram, certo, para o país em várias questões que ele vai desenvolvendo mais na frente, certo? Segundo parágrafo, tá bom? Não parece que a solução seja simplesmente deixar que imigrantes pouco qualificados
continue entrando no país de forma irregular e esperar que eles, sozinhos, encontrem um ofício para se sustentar. O governo ainda não percebeu que a regularização desses imigrantes e a inserção dos mesmos no mercado de trabalho formal poderiam servir como oportunidade para o país arrecadar mais impostos e possíveis futuros cidadãos, ou seja, novos contribuintes para a deficitária previdência social. No segundo parágrafo, nós já sabemos que ele precisa ter um argumento. É onde a gente começa a colocar os argumentos da nossa redação, certo? Então, aqui nesse segundo parágrafo já tem argumentos, ok? O que é um argumento? São dados que comprovam o meu ponto de vista. O ponto de vista dele, ele fala que não é adequado a gente acolher esses imigrantes que são pouco qualificados e deixar eles ao léu, sozinhos, sem dar assistência, né? Precisa dar assistência a esses imigrantes, precisa dar oportunidades para que essas oportunidades se transformem em contribuições, se transformem em impostos que eles vão poder arrecadar a partir desses imigrantes. Então, a gente sabe que com a arrecadação de impostos é dinheiro que vai para o governo. Então, isso é benéfico. Então, um argumento que ele traz é que os imigrantes podem ajudar a diminuir a deficiência, por exemplo, da Previdência Social, certo? Que é o que ele bota aqui no segundo parágrafo. Terceiro parágrafo da redação, acompanha, tá? Visando aproveitar tais benefícios, o governo poderia começar a implantar nas regiões por onde chegam os imigrantes mais órgãos e agências que oferecessem serviços de regularização do visto e da carteira de trabalho, posto que ainda há muita deficiência de controle nesse setor. Além disso, nos destinos finais desses imigrantes poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para os mesmos. Isso facilitaria muito a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal e poderia, inclusive, suprir a alta demanda por mão de obra em setores como a construção civil, por exemplo. Terceiro parágrafo, a gente sabe também que precisa ter um argumento. Seria o nosso segundo argumento, certo? Então, primeiro parágrafo, introdução, tese. Segundo parágrafo, argumento. Terceiro parágrafo, outro argumento, certo? Então, qual é o outro argumento que ele traz aqui? Que é preciso fazer com que esse imigrante se regularize no país, dar a oportunidade de tirar uma carteira de trabalho, de se naturalizar, de se legalizar no país, para que assim ele possa conseguir se sustentar e colaborar para o desenvolvimento do país, certo? Então, é isso que ele traz no terceiro parágrafo dele, no segundo argumento dele, certo? O último parágrafo, que nós já sabemos que precisa ter uma proposta de intervenção. Nesse sentido, é preciso que atitudes mais enérgicas sejam tomadas a fim de que o país não deixe escapar essa oportunidade, a de transformar o problema da imigração crescente em uma solução para outros. A questão merece mais atenção do governo, portanto, pois não deve ser à toa que o Brasil, além de ser conhecido pela hospitalidade, também o é pelo modo criativo de resolver problemas. Prestemos mais atenção aos olhares que nos cercam. Deles podem vir novas oportunidades, certo? Então, a solução que ele traz é uma espécie de compilação. Ele junta e diz que o imigrante não é um problema no final das contas, certo? Que o imigrante ele pode vir a ser uma grande oportunidade de fazer o país crescer e desenvolver-se, certo? Que a hospitalidade que o Brasil tem é algo benéfico se ele
se ele conseguir usar isso de forma consciente, certo? Então, no final do texto de intervenção, ele fala que é preciso trabalhar esse imigrante e não deixar ele jogado, solto no país, sem um auxílio, sem uma ajuda, certo? Porque aí ele vai acabar virando um pedinte, um mendigo, não vai ter como se sustentar e só vai acabar sendo um fardo para a sociedade. Então, se você regulariza um imigrante, você ajuda ele a se sustentar e ele acaba contribuindo para o país porque ele acaba podendo pagar os seus impostos, certo? Então, é essa a ideia central do texto dele, ok? Então, esse é um texto típico para Enem, um texto com 4 parágrafos, com uma divisão clara, introdução, argumento, conclusão, certo? É um texto que recebeu a nota máxima, certo, do Enem, ok? Mas que apresenta alguns equívocos. Não é porque o texto recebeu nota máxima que ele é totalmente perfeito, mas é porque os equívocos que ele cometeu não são tão graves a ponto de fazer com que a nota dele diminua, tá bom? Vamos começar a corrigir as questões, ok? Iniciando pela primeira, aonde ele fala que nós precisamos identificar os parágrafos. Qual é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso eu já fiz quando estava lendo o texto, tá bom? Então, primeira letra A, introdução, primeiro parágrafo. Letra B, desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo. Letra C, conclusão, quarto parágrafo, certo? Segunda questão, ele pergunta qual é a tese quanto ao problema da imigração no Brasil que é defendida pelo texto. Eu também já falei da tese quando estava lendo o texto, certo? Diz que a tese que ele defende é que o Brasil ele tem atraído imigrantes, mas que é preciso políticas públicas para receber esses imigrantes e fazer com que eles sejam mais uma ajuda do que um peso. Então, a tese é que o Brasil tem recebido imigrantes, mas é preciso ter políticas públicas para ajudar esse imigrante, certo? Terceira questão, ele fala o seguinte: para aprofundar a tese que defende, o autor organiza seus argumentos em 2 parágrafos, a gente já viu, e conforme solicitado na prova do Enem, ele apresenta uma proposta de intervenção. Então, identifique o argumento que ele usa em cada parágrafo. Isso eu também já falei para a gente durante a leitura. Então, na terceira letra A, o argumento do segundo parágrafo é a questão de auxiliar o imigrante, certo? Para que ele possa trazer vantagens para o Brasil, como o fato dele conseguir pagar os seus impostos. Auxiliar o imigrante para que ele possa pagar os seus impostos. O segundo argumento no terceiro parágrafo é o fato de que o imigrante ele precisa ser regularizado, ele precisa ser naturalizado, certo? Ter os mesmos direitos que o brasileiro para poder conseguir se sustentar, conseguir um trabalho, certo? Ele precisa, por exemplo, ter acesso a cursos de línguas para poder aprender a falar o português, né? Então, esses são os exemplos que ele cita e esses são os argumentos que ele cita no terceiro parágrafo. Regularizar o imigrante, certo? Os vistos do imigrante. Terceira letra B. Qual é a proposta de intervenção? Proposta de intervenção que está no último parágrafo, ele juntou tudo e disse que o imigrante não é um peso, certo? O país, mas que ele pode ser uma mão de obra valiosa se ele tiver o auxílio do governo, que tiver políticas públicas que o ajude a se regularizar, o ajude a conseguir se estabilizar no país, certo? Então, na letra B, essa proposta de intervenção é que o imigrante ele pode ser uma mão de obra qualificada que vai ajudar o país, certo? Quarta questão, na conclusão, o autor, para finalizar o texto, ele faz uma retomada
dos argumentos, certo? Que ele usou no parágrafo 2 e 3. Quais são os argumentos que ele retoma, certo? Então, os argumentos que ele retoma é que a questão do imigrante, ele não deve ser visto como um problema, mas como uma possível solução, mas sim como um possível mão de obra benéfica, uma possível solução para os problemas do país, certo? Letra B. Identifique a imagem apresentada no início do texto que é retomada no último parágrafo, né? A imagem que ele faz é de que o Brasil, ele é um país acolhedor, hospitaleiro, e por causa disso todo mundo visa o Brasil, todo mundo olha para o Brasil. Então, a imagem que ele faz é que todos estão olhando para o Brasil, certo? Que é o que ele fala no último parágrafo dele, tá bom? Ele fala que todos estão olhando para o Brasil é um país hospitaleiro, ok? Letra C da quarta questão. Explique como essas retomadas contribuem para a construção da dissertação. Gente, retomada é que ele não vai colocando cada informação no texto desconexa, uma coisa diferente da outra. Você vê que todas as informações que ele coloca no texto têm alguma relação. Então, no primeiro parágrafo, ele vai falar que o imigrante é visto como problema, mas que isso deve mudar. No segundo parágrafo, ele diz que o imigrante ele deve ser acolhido, ter políticas públicas e que assim ele pode pagar imposto. No terceiro parágrafo, ele diz que o imigrante ele precisa ter o seu visto regularizado. Então, olha aí, tudo organizado e tudo em torno do imigrante e de que ele se torne regularizado e de que ele possa ajudar o país. Então, tem uma relação entre as informações. Isso é o que ele chama de retomada, certo? E essa retomada, por que ela é importante? Porque ela ajuda a criar uma unidade no texto, ajuda a fazer com que o texto tenha sentido, tá bom? Então, na quarta letra C, isso faz com que o texto tenha sentido, tá bom? Quinta questão, tá ok? Ele fala que os exames no Enem há uma valorização do uso da norma padrão, que é a linguagem que você deve usar quando escreve as redações, mas alguns poucos desvios são permitidos, desde que esses desvios não atrapalhem a compreensão do texto, certo? Aí há no texto alguns exemplos, tá bom? Esse texto ele tem alguns exemplos de desvios, de erros da norma. Na quinta letra A, ele traz alguns trechos pra gente, certo? Na quinta letra A, ele traz esse texto, pede pra gente identificar onde é que tá o erro, e na letra B, ele pede para reescrever. Eu vou fazer isso tudo de uma vez, tá bom? Vou dizer para vocês onde é que tá o erro das frases e já vou falar como é que seria escrito, como é que estaria escrito na forma correta, certo? Então, na primeira frase ele diz: poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para os mesmos. Muitos de vocês também usam esse termo, para os mesmos, certo? Esse termo, ele é um termo que só é usado especificamente na área jurídica, na área administrativa, certo? E não é legal se usar na redação, não é conveniente, certo? Por isso que pode ser facilmente mudado por um outro termo que estaria muito melhor, certo? Então, de que forma ficaria correto? Poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos de qualificação a essas pessoas ou a eles, certo? Em vez de usar os mesmos. Então, evite usar os mesmos, essa expressão os mesmos, certo? Porque ela é bem específica da área jurídica, tá? Terceira frase. É preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas. Ele aí fez uma troca nas palavras. Não é atitude energética, certo? Energético é aquela bebidinha que a gente toma, Red Bull, por exemplo, energético, certo?
Então, atitude não é energética, é enérgicas, certo? Enérgicas, ok? Se tiver dificuldade, dá uma pesquisada no Google para a forma de como escreve, tá bom? Então, substitui energéticas por enérgicas, ok? Terceira frase, não deve ser à toa que o Brasil, tá bom? Aqui não é errado usar o termo à toa. É só porque esse termo à toa, ele tem uma crasezinha no A. Crase é aquele acento ao contrário que a gente coloca na letra A, certo? Então, esse termo à toa, ele tem uma crase. O erro dessa frase é que tá faltando essa crase, tá bom? Então, são erros bem pequenininhos que não afetam o entendimento do texto, tá bom? Por isso que não fez com que ele tirasse uma nota baixa, e sim uma nota máxima, tá? Indo para a página 198, sexta questão, certo? A gente tem aí alguns termos que são usados na redação, certo? Sexta letra A, ele pede para a gente identificar esses termos. Que termos retomam a palavra Brasil e mundo, tá bom? Esses termos são termos diferentes que a gente usa para identificar a mesma palavra, só que em vez de eu ficar repetindo aquela mesma palavra o tempo todo, eu tento encontrar outros termos que tenham o mesmo significado, certo? Então, em vez dele ficar o tempo todo repetindo Brasil, 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 ele usa no país, a sociedade, nos, certo? Termos que ele usa. E em vez de ele ficar repetindo mundo, 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 ele usa outros termos como outros países ou grandes empresas que estão no mundo todo, da mídia, são outros termos que ele usa para o mundo, certo? Letra B. Um exemplo de progressão referencial catafórica. Não precisa vocês se preocuparem com essa nominação que às vezes parece complicada. Progressão referencial catafórica, certo? Isso não é importante. No geral, isso apenas quer dizer que são termos que a gente usa para retomar palavras que já foram ditas no texto que estão logo atrás, certo? Olhei-o e disse, João, não faça isso. Quando eu digo olhei-o, esse u representa quem? Representa o João. Olhei quem? O João. E disse para quem? Para o João. Não faça isso. Então, esse o é um exemplo de progressão referencial catafórica, certo? E no texto, ele usa isso na seguinte frase: dos famintos e desempregados ao redor do mundo. Quem é que estava ao redor do mundo? Os famintos e desempregados. Então, esse ao é o termo catafórico, que representa o que já foi dito anteriormente, que eram os famintos e desempregados, bom? Letra C. Um exemplo de operador argumentativo de contraposição. O que é contraposição? É oposição, certo? Então, um termo que traz a ideia de oposição. A gente lembra muito do mas, porém, todavia. E no texto ele usa o termo contudo. Esse contudo é contraposição, é oposição, tá? Letra C, contudo. Sexta questão, letra E. Um operador argumentativo de adição, que adiciona. E, aquele ezinho sem um acento, tá bom? E é uma ideia de adição. Já tá acabando, tá, gente? Última questão, sétima questão, certo? Ele fala que as dissertações escolares, elas são construídas em um tom impessoal. O que é o tom impessoal? É aquilo que eu já venho falando para vocês nas aulas presenciais também, que a redação ela deve ser impessoal. Você não pode dizer
eu acho, na minha opinião, eu penso, eu acredito. Você não pode usar o eu, você precisa usar termos impessoais. Você está dando a sua opinião, mas de uma forma mais objetiva, mais impessoal. Para isso, você precisa usar a terceira pessoa do singular ou do plural, que é o ele, certo? Então, por que esse tom impessoal é usado? Isso aí está na sétima questão, letra A. Por que é usado? Para dar mais objetividade, certo? Para passar a impressão de que o texto ele traz dados e informações concretos, certo? Sétima, letra B. A quem se refere a primeira pessoa do texto? O texto ele é escrito em primeira pessoa do plural, nós. Então, o autor do texto está se incluindo, certo? Então, ele fala que essa primeira pessoa que ele usa, que é o nós, se refere a nós brasileiros, certo? Ele é brasileiro, ele se inclui, certo? Então, esse nós, ele refere-se aos brasileiros. E aí, na letra C, ele pergunta: nesse contexto, o uso da primeira pessoa não descaracteriza a impessoalidade da linguagem. Ele pede para a gente explicar. Gente, nesse texto, quando ele usa o nós, não torna o texto pessoal. Por quê? Porque ele fala de um nós de uma forma genérica. Nós, brasileiros, que nascemos no Brasil, certo? Que somos do país, desse país, certo? Então é uma forma muito genérica, não é pessoal, certo? Eu só uso nós porque eu também sou brasileiro, certo? Nesse texto, tá bom? Mas, de uma forma geral, eu não recomendo e não é recomendado você usar o nós, certo? Então, toda vida que você pensar, nós devemos trabalhar, não. Deve-se trabalhar pela igualdade entre as pessoas. Deve-se, precisa-se, o Brasil, o governo precisa. Então, não use a primeira pessoa, o eu ou o nós. Use sempre a terceira pessoa, que é uma forma mais impessoal, certo? No texto, ele usa isso, mas é uma forma bastante específica, onde ele fala da questão da nacionalidade, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa correção, tá bom? As 7 questões, ok? Por hoje é só. Lembra que, se você não tiver entendido alguma coisa do que foi passado, você sempre pode olhar o vídeo novamente, ver novamente,